Olá pessoal, então vou compartilhar um caso dessa semana com vocês. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo como não listado lá no YouTube para vocês, né? Essa semana, hoje é dia 23, no dia 11, entraram em contato comigo a respeito de umas mortes numa fazenda e um veterinário pediu minha opinião sobre tratamento de policefalomalácia, né? Era um confinamento. E aí eu comentei com ele como é que era o protocolo, ele falou que a fazenda já começou a fazer esse protocolo, alguns animais começaram a melhorar, mas que estava meio esquisito, né? Falei, "Ah, então manda um vídeo nesse colega veterinário que eu tento orientar ele, né? De longe a princípio. E aí quando veio o vídeo, eu observei que os sinais não lembravam nada, né? Com os sinais de pólio, que tem essas manifestações cortes cerebrais, como por exemplo a própria cegueira, né? Não obrigatoriamente, mas é comum ter. E aí ele falou, não, então a gente precisa de uma investigação mais detalhada, e combinamos de ir na quinta, no outro dia eu iria para essa fazenda. Essa fazenda morreram 14 animais naquele dia, né, na quarta, passada agora. Dia 12 acho que vai dar, né? E aí, conversa vai, conversa vem, né? Chegou muita informação pelo WhatsApp, histórico e tudo mais. Uma coisa que chamou atenção foi essa questão dos animais recuperarem, né? Teoricamente recuperarem com o uso da vitamina B1 e da dexametasona, que é um protocolo para pólio, né? Aí eu cheguei lá na propriedade, alguns animais ainda estavam doentes numa baia específica. Nesse dia tinha morrido numa baia e numa outra baia tinha alguns animais doentes. Então eu cheguei, já fui fazer uma necrópsia do animal que tinha morrido há algum tempo. Eu fiquei com medo dos outros animais talvez não evoluírem, né? Fiz a necrópsia de 2 animais que estavam bem passados já, relativamente. A gente não viu nada nessa necrópsia, com exceção do conteúdo bem seco de rumen. E aí fomos acompanhar depois bem seco, né? Bem ressequido assim. Parece aqueles homens compactados, sabe? E aí a gente foi na baia que tinha os animais doentes, eu acompanhei clinicamente. E aí já a princípio a gente conseguia descartar, né, a clínica, né, relacionada ao sistema nervoso a cérebro, principalmente encéfalo, né? Então não tinha clínica que lembrava que o animal tinha mudança de comportamento, tinha mudança de conduta, tinha afetado, tinha os sistemas sensitivos ali afetados, região de crânio, né? Então, sem cegueira, né? Animal normal, né? Ele acompanhava a gente normalmente, ele só tinha dificuldade de se manter em pé e alguma dificuldade para caminhar, né? Então chamou bastante atenção. Então, um animal que estava bem ruim, eu monitorei até a morte ali, né? Daí a gente fez a necrópsia, mesma coisa, conteúdo muito seco de rumen, abomaso, até depois a gente pegou um caso cheio de fibra, muito bagaço de cana, muito esquisito a situação, né? Parecia uma situação de impactação em gado leiteiro, sabe? Muito estranho, nunca vi isso em gado de corte, a princípio. Mas, só, tá? Músculo, chamou muita atenção o seguinte, que o músculo estriado esquelético, a musculatura de membro, muito vermelho, um vermelho escuro, né? A gente cortava um vermelho escuro, alguma coisa, a coloração um pouquinho mais, né, escura do que a gente esperava. E eu pensei até que podia ser relacionado a estresse. E, enfim, a suspeita clínica naquele momento, né? A gente estaria falando de uma clínica mais muscular mesmo, né? Lógico que a gente suspeita de botulismo, lembra, a botulismo a gente tem paralisia flácida, o animal fica bastante em decúbito, né? Só que não tinha flacidez muscular, a gente tensionava membro, bicho forte de membro, né? Ele só não tinha muito controle desse membro. Cauda, né, a cauda tinha tônus muscular, língua tinha tônus muscular, não parecia nada clinicamente botulismo, a não ser quando eu vejo de longe. É aquele animal caído lá e é isso, né? E aí o que acontecia? Alguns animais que caíam em decúbito, dentro de algumas horas, 2, 3 horas, morria. Outros ficavam ali, né, 6, 7 horas. Então a gente monitorou essa fazenda de um dia para outro, a gente fez, além das 2 necrópsias de animais podres, a gente necropsiou mais 3, 4 e mesmo achado, sem uma morfologia muito clara, com exceção do intestino vazio em todos e desse conteúdo muito fibroso em rumen, né? Olha que engraçado isso daí, né? Nada que indica uma coisa significativa pra gente. Mas a clínica, ela fala pra gente olhar músculo, né? Então a gente foi atrás de olhar músculo. Coletei material com urgência para 2 exames, tá? Mandei com urgência para histopatologia, pedi uma urgência do laboratório e mandei para analisar CK,
que é uma enzima, né, que ela pega a lesão muscular. Então mandei para analisar CK no bioquímico. E aí continuei acompanhando a fazenda no outro dia. Depois de 2 dias a gente teve o retorno, né, dessa CK e dessa patologia. CK veio antes, né? Ela CK deu 20 mil, né, que era o nível aqui de bovino, não vou lembrar de cabeça, mas o exemplo vai estar na faixa de 100, tá? Deu 20 mil, uma coisa absurda de lesão muscular. E só que tinha um pouco de hemoglobina na amostra, não estava muito legal, eu fiquei meio pé atrás, né? E aí quando veio essa patologia veio muito discreta, sabe? Uma degeneração muscular, mas assim, tanto a CK quanto essa degeneração muscular de histologia e uma necrose muito pontual de segmento ali, mas muito discreta até para o patologista que analisou, e coração, né? Coração, ele me falou o seguinte, o coração parece que está querendo degenerar uma outra fibra, mas está muito ruim ainda de ver essa lesão evidente. E aí, como a gente já estava suspeitando dessa questão muscular e confinamento, a gente tem esse histórico de problemas com antibióticos ionóforos, né? Especificamente com monenzina, já no primeiro para o segundo dia a gente foi levantar toda a questão de trato, consumo, né? Sentei com o nutricionista da fazenda, e a gente reparou que no dia 10 houve uma queda abrupta de consumo. Então essa queda abrupta de consumo, ela chama muita atenção, e a gente, quando foi buscar nesses 2 dias, a gente viu alguns erros de carregamento. Erro de carregamento é o quê? Os confinamentos muitos usam automação, né? Então a carga caiu lá, né? Então cai a pré-mistura, ou cai o núcleo, cai o milho, ele atinge o peso lá e já troca para o próximo ingrediente. Isso fica tudo registrado. Então a gente viu esse erro de pré-mistura. E uma coisa que chamou muita atenção foi algumas baias específicas dentro da estrutura do confinamento serem acometidas e outras não. E aí, o confinamento é muito grande, tem 2 fábricas, né? Mais de uma... baias mais relacionadas a uma fábrica estavam tendo mais problemas do que a outra, né? No início até exclusivos esses problemas. Então, a gente começou a tomar algumas decisões, né? Por exemplo, suspeitando por causa da clínica, tá, gente? Um pouquinho da alteração de CK e alguma coisa de lesão de monenzina. Nós já chamamos ali a equipe de nutrição, discutimos o caso, né? Foi todas as medidas em relação a se tiver contaminação por monenzina em superdosagem, né, foram tomadas. E aí eu chamei o produtor, né, o gerente da fazenda muito grande, chamei direto o gerente, conversei com ele o seguinte, olha, as lesões são muito discretas, a gente tem uma boa acurácia para falar da suspeita de monenzina, e falei para ele que ia me deslocar embora da fazenda aquele dia, obviamente, né? Mas que provavelmente em 5 a 8 dias é a importância dos estudos experimentais. Né? Falei com ele que de 5 a 8 dias talvez a gente ia começar a ter quadro clínico mais evidente, talvez até já cardíaco. Né? E aí foi bater e valer, né? 4 dias depois, ele, professor, morreu uma aqui, e eu já me organizei, pedi para um estagiário meu já ir para a fazenda, e aí a gente começou a ter quadro clínico muscular muito clássico, com lesão muscular muito clássica, aquele músculo mais pálido, aquelas áreas pálidas ali que indicam necrose muscular, e coração também já começou a ficar show de bola, o coração já ficou com essas áreas pálidas aí, e na prática, né, pessoal, quando a gente pega em confinamento, que usa monenzina, né, ou qualquer outro ionófero, indícios de necrose muscular esquelética e cardíaca, a gente começa, né, a deixar muito nítido a tendência de ser um problema de intoxicação por ionóforo, né, e nesse caso monenzina. Então, a gente coleta, obviamente, né, conteúdo de ração, tá? Preferencialmente do dia que teve o problema de superdosagem, a gente tem essa amostra. É um problema porque não necessariamente aquela amostra vai representar o que o animal comeu, mas deve ser coletada para a dose. Então, hoje uma dosagem dessa ração vai ser na faixa de R$900, né? Nós coletamos também outras etapas da mistura da ração para fazer dosagens, tudo isso por conta da empresa de nutrição. E do animal, necrópsia, né, exame histopatológico, e a gente coleta também a área de musculatura e fígado para fazer dosagem de monenzina, que às vezes não dá, por causa do tempo, tá? Então, se eu tenho um quadro que é mais agudo, e eu pego esse material, é mais fácil de eu dosar a monenzina. Só que a dosina ela não bioacumula muito. Então, em média, de 3 a 5 dias, a tendência é ela baixar muito o nível em tecido.
Isso aí é até ruim de achar na literatura, mas é isso daí. 3 a 5 dias ela baixa muito o nível do tecido, então a gente tem mais dificuldade de dosar. Mas, assim, na prática, né, se a gente tem uma epidemia boa, né, com o entendimento que houve um erro, né, de pode ter mais ali monenzina, lesão macroscópica e histopatológica muito significativa, a gente já pode dar como sugestivo de intoxicação por monenzina. E, a dosagem, né, ela vem como um conclusivo depois, mas na prática, para a gente tomar as primeiras ações, não são necessárias essas dosagens, né, para essas primeiras ações, né. Obviamente que é importante para a gente entender onde é que foi o erro, o que aconteceu na fazenda. Nessa fazenda, por exemplo, a principal preocupação foi essa, não foi nem o diagnóstico, ó, diagnosticou, né, bateu o martelo, é isso, é monenzina. E agora, né? Agora a gente precisa continuar a entender o que aconteceu dentro da fazenda para isso não se repetir, né? Então foi no vagão, foi na fábrica, foi lá na empresa que prepara o material, então tudo isso está sendo investigado, coletado, todo mundo está colaborando nessa investigação, a empresa que fornece insumo, a empresa de nutrição, a fazenda, é tudo uma equipe, né, em conjunto ali para tentar identificar o problema, né, o diagnóstico ele já praticamente já está concluído, tá? Então eu vou abrir para o grupo, né, eu vou mandar esse vídeo no grupo, mas eu vou deixar no YouTube para não ficar enchendo muito a caixa de vocês ali e a gente pode começar a tirar as dúvidas sobre o assunto. Uma coisa interessante que ainda fazia muita cena, né, que é o fedegoso e causa necrose muscular também. Inclusive tinha evidências até de consumo, mas a evidência era muito, nessas baias que morreram, era muito pouco cena que tinha e muito pouco consumida. A dose a gente sabe que é um pouco alta, né? E a cena, via de regra, ela causa lesão muscular esquelética, não cardíaca. E a gente conseguiria diferenciar por aí. Então, um abraço, pessoal. Espero que tenha sido uma mini aula para vocês, esse nosso caso interessante. E nos vemos aí. Podem colocar as dúvidas, né? Começar esse debate aqui no grupo. Até mais.